mais uma vez aqui na Auriverde. Julia, bom dia. Bom dia, Vitoli. Bom dia a todos os teus ouvintes, seguidores. Parabéns pela audiência. Para mim é mais um dia de honra poder estar aqui. Para nós, essa fala é minha, eu que te agradeço. Julia, preocupadíssimo com tudo que a gente está vendo por parte da Vaza Toga, agora as falas de Tagliaferro, o medo da perseguição, mostrando que algo realmente deve acontecer com Alexandre de Moraes. Por quê? Eu até sugeri aqui hoje, Julia, um afastamento imediato, se estivéssemos num país sério, o afastamento imediato e, por consequência, inclusive uma prisão preventiva do ministro. E justifico a minha fala. Pode este atrapalhar as provas que aí estão. Se quer o celular daquele, Tagliaferro, né, ter acesso ao celular, evidentemente, em função do que nós estamos vendo no Vaza Toga, pode ser para interferir. Entretanto, a gente percebe que está longe disso acontecer se depender de Pacheco, né, Julia? Com certeza. Aliás, isso tudo que a gente está vendo, a gente já imaginava que acontecia, mas agora está provado que existe um conluio, uma perseguição, uma vontade de calar opositores de direita, né? Porque antes eles falavam que era tudo teoria da conspiração, né? Agora está provado, as conversas estão expostas, mas ele não para, Alexandre de Moraes não para por aí. Ele abriu outro inquérito para apurar o vazamento. E veja bem, foi a Folha de São Paulo que divulgou as conversas entre os servidores, entre o juiz auxiliar, entre o Tagliaferro. Então, esse assunto, esse inquérito também vai chegar na Folha de São Paulo. Lembrando que a grande mídia, outrora, dizia que tudo que os bolsonaristas falavam era teoria da conspiração. Então, eu sempre falei, Tolly, que a censura ela nunca vai atingir só um grupo. Ela vai chegar em todas as pessoas e está chegando, inclusive, na grande imprensa. Então, Alexandre de Moraes, ele subverteu, né? Ele subverteu a ordem democrática do país. Outro dia eu li no Estadão um artigo, não lembro quem que escreveu, mas era um jurista, era um desembargador, lembrei, um desembargador do TJ de São Paulo, confessando que nós estamos vivendo um estado de exceção. Mas, de maneira canalha, ele escreve que esse estado de exceção foi em legítima defesa porque existia um grupo querendo dar um golpe de Estado. Então, olha bem, imagina se eu escrevo que eu defendo um estado de exceção em legítima defesa ao que nós estamos vivendo agora. Porque como que nós vamos recuperar a democracia nesse país se aqueles que deveriam proteger a lei e proteger a nossa Constituição são aqueles que estão subvertendo, são aqueles que estão fazendo revolução, dizendo defender a Constituição, dizendo não, veja bem, é em nome da democracia. Então, em nome da democracia, parece que vale tudo. Já começa errado quando aprovaram uma lei lá atrás que revogou a Lei de Segurança Nacional e criou esses crimes fictícios contra a democracia, porque não se pode nem falar aqui no Brasil certos assuntos que é crime contra a democracia. Não se pode, qualquer crítica que você faça ao Supremo Tribunal Federal é crime contra a democracia. E o que Alexandre de Moraes está fazendo agora? Não é crime contra a democracia? É sim um crime contra a democracia. Já que foram eles que defenderam, né, essas histórias de crime contra a democracia, o que Alexandre de Moraes fez e está provado, não é mais a fala da Júlia, a fala do Bolsonaro, a fala do Nicolas, a fala do Eduardo Bolsonaro. Está provado que, olha, eu até fiz um vídeo sobre isso, Pitoli, que o chefe da polícia secreta de Stalin, o Beria, ele falava assim: mostre-me um homem e eu te darei crime. É exatamente o que Alexandre de Moraes e seus juízes fazem. Tanto é que o Tagliaferro, em uma conversa com o juiz auxiliar Ayrton, fala que não encontrou nada. E o que o juiz auxiliar responde? Use a sua criatividade. Ou seja, ele não quer saber se o cara não achou nada. Ele quer incriminar aquela pessoa, a revista Oeste, eu acho que era o assunto em questão. Ele usa a sua criatividade para pegar o Eduardo Bolsonaro, para fazer
essa perseguição, porque é de interesse do ministro. E o ministro, quando cisma com alguém, ele não tira da cabeça. Então, isso não é um crime contra a democracia? Agora nós temos um juiz, né, um magistrado, um ministro do STF, que é goleiro, que é atacante, que faz tudo, e contra ele não se pode fazer nada. Mas contra os seus adversários vale tudo. E com detalhe, né, Júlia? Fica aqui um alerta para quem cumpriu ordem incumprível. O ministro Alexandre de Moraes dá sinais de que não protege aqueles que estão por perto, aqueles que cumpriram as suas ordens incumpríveis. Tá aí perseguindo o Tagliaferro, tá aí colocando a vida do Tagliaferro em risco, também de sua família, mediante esta perseguição implacável. Então, quem também, né, se acha protegido por estar ao lado de Alexandre de Moraes, cumprindo ordem incumprível, que fique atento, hein, Julia? Eu até escrevi exatamente o que tu falou no meu Twitter. Mesmo aqueles papagaios que ficam dizendo que estão apenas cumprindo ordens, né? Porque a ordem ilegal não se cumpre, ordem desumana não se cumpre, eu preferiria pedir demissão de um cargo, né? Não ficar lá cumprindo ordem para perseguir os outros, né? Enfim, mas até essas pessoas, elas também vão ser atingidas. Como eu falei, vai acontecer também com aqueles que estão ali orbitando Alexandre de Moraes. Ele não vai ter pena dessas pessoas. Aliás, esse Tagliaferro deveria pedir uma proteção para ele, porque eu temo pela vida dele. Sim, eu também. Júlia, aí alguma coisa deve avançar na Câmara com as assinaturas já conquistadas para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Segundo o Girão, isso não deve acontecer por parte das assinaturas, né, por parte de senadores, para não influenciarem algo que poderia acontecer referente a um pedido de impeachment partindo do Rodrigo Pacheco. Mas e na Câmara, alguma coisa deve acontecer? Olha, quem coloca em votação, eu acho que todo mundo já sabe, o brasileiro está esperando por esse dia, é o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que semana passada pediu prudência na questão do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas a prudência dele nós já estamos de saco cheio, né? Então, o povo brasileiro está de saco cheio, porque está vendo sabe, isso compromete essa sensação de injustiça no país, compromete todas as relações no Brasil, entendeu? As relações interpessoais, as pessoas não confiam mais nas instituições, não confiam mais nos poderes constituídos, então isso é culpa do Rodrigo Pacheco. Essa falta de credibilidade das instituições não é culpa dos bolsonaristas, né, que nem toda vida querem falar, é culpa daqueles que não tomam atitudes. Bom, mas voltando para a Câmara, como você perguntou, a Câmara não tem esse poder de abrir pedido de impeachment, né? Essa prerrogativa é do Senado. Mas algumas movimentações teremos essa semana na CCJ. O presidente Arthur Lira despachou dois assuntos que vão ser tratados na CCJ. Um é uma PEC que trata de sustar decisões dos ministros do STF que extrapolaram a Constituição, e outra é aquela que acaba com as decisões monocráticas, que já passou pelo Senado e voltou para a Câmara, não tinha dado andamento, e o presidente Arthur Lira deu andamento, muito mais pela questão que está acontecendo sobre as emendas parlamentares, né, que o Dino deu aquele canetaço dizendo que ia acabar com as emendas individuais, lembrando que as emendas individuais são aquelas emendas que nós não precisamos votar com o governo para ganhar, nós não precisamos ser baba-ovo do Lula para ganhar, né? Porque o Lula, ele trata o orçamento público como se dele fosse. Você pode, eu acho que quem me acompanha sabe que eu postei ali que o Lula destinou 1,4 bilhão apenas para 6 prefeituras aliadas, né? E sem pedido correto, fez uma lambança ali. Enquanto isso, ele não quer não quer distribuir para as outras prefeituras, para quem é oposição, porque ele trata isso como um dinheiro dele, não como um dinheiro dos nossos impostos. Então, nós teremos esses dois assuntos essa semana
na Câmara dos Deputados. Inclusive, estou chegando aqui no aeroporto de Floripa agora, porque vou para Brasília, e esses dois assuntos devem entrar amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto isso, também estamos fazendo a chamada para o dia 7 de setembro da Paulista, né? Que vai ser um dia muito importante para a verdadeira democracia brasileira, e não a democracia relativa. Júlia, boa viagem para você. Sei que você está em trânsito e mesmo assim, gentilmente conversando conosco. Até o dia 7, certamente você volta por aqui para a gente poder convidar a audiência da Ouriverde Brasil, que nos ouve agora, né, para esse importantíssimo evento, né, que será realizado na Avenida Paulista, e certamente estaremos lá. Obrigado, viu, Júlia? Boa viagem para você. Um abraço e fiquem com Deus.